Meu nome é Anderson Dick, eu sou, sei lá, acho que um empresário, um apaixonado por carros que juntou a paixão aí de carros com a profissão e hoje eu trabalho, sou proprietário da Feutec, mas o termo esse talvez nem seja o mais correto, eu trabalho na Feutec, digamos assim, eu trabalho para a Feutec. Bom, eu comecei a paixão por carros assim na década de 90, tinha 12 anos de idade, mais ou menos 10 anos de idade, comecei a ler revista, folhear a revista Quatro Rodas, ler a revista Quatro Rodas e como todo mundo assim, era apaixonado, mas não tinha uma ligação com preparação, eu não conseguia ter acesso, eu não sou de uma família que é ligada a carros, por exemplo. Então a minha acesso a carros foi literalmente por revista Quatro Rodas. Comecei a ler muito, tanto que dali em 94 o Calibra era um dos meus sonhos, era um carro assim, um ícone, o Vectra GSI, tive um também, e tudo foi um sonho de infância assim, dessa ligação. Eu praticamente entrei na faculdade em 2000 e não tive muito acesso. Até entrar na faculdade eu não era assim ligado à competição mesmo. Assim, eu era só um adepto, assim, gostava muito de carros num âmbito assim, de super esportivos, de conhecer os carros, desse tipo de coisa. E eu acabei me conhecendo, tinha um amigo que era muito ligado a carros na parte de preparação, que virou meu amigo na verdade depois, e dali que eu comecei a entrar nesse mundo, vamos assim, entender os desafios e a preparação, entender como é que funcionava o motor. Eu comecei fazendo engenharia elétrica e teoricamente não tem a ver com a mecânica, mas eu sempre procurei ser um autodidata e aprender muito da mecânica. Eu tive muitos professores, seria injusto eu nomear qualquer um deles, assim, quando eu digo professores, pessoas do meio assim que me ensinaram sobre mecânica, me ensinaram sobre elétrica, eletricidade e eu associando o que tinha na faculdade. Então comecei a ir nas corridas, fui a primeira vez para Curitiba em 2001 no festival, junto com um conhecido, um amigo, inclusive está aqui hoje no Velopark, e a gente lá no festival me chamou a atenção, já era provavelmente o 10º ano do festival pelo menos, e eu conheci, fui ver a arrancada, fui ver como é que era e comecei a me ligar, assim, de poder talvez fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas nunca assim, honestamente não era uma pretensão até, digamos assim, de se transformar num negócio profissional, era mais assim de se envolver, sem saber propriamente como. Não, eu tenho de um carro meu assim, o meu primeiro carro foi um Fiat Tipo, não é uma coisa de se orgulhar muito, foi um carro que meu pai me deu de presente, bem ruim o carro, digamos assim, conheci muitas oficinas mecânicas com isso, mas aí o meu segundo carro eu consegui comprar um Vectra GSI, isso em 2000 mais ou menos, e era um carro 95, então era um carro quase zero, assim, era um super esportivo nacional, digamos assim. E a minha primeira lembrança assim, foi que, sem conhecer muito de arrancada, sem nada, numa prova lá em Santa Cruz do Sul, na minha cidade natal, no acesso da cidade, assim, sem qualquer preparação assim, de pista, ou muito menos de segurança, digamos assim, era no acesso, eram comuns provas assim, disso aí, faz quase 20 anos. E eu acelerei com o carro, levantei a traseira do carro, botei 2 pneus aro 15 que podia, digamos assim, gastar e arranquei, tirei o escapamento, que foi o auge, assim, e fui arrancar contra um Chevette de um grande amigo meu, inclusive, só que ele tinha nitro no carro e eu era o underdog, assim, eu não tinha chance de praticamente ganhar. O carro dele era quase um carro de arrancada e acabou que ele errou a marcha e eu acertei a marcha, passei certinho, ganhei da prova dele. Foi assim, acho que a memória mais relevante, assim, de emoção, assim, que eu tive na minha vida, assim, foi ter ganhado aquele racha lá, eu passei reto, assim, não consigo descrever aquela emoção, assim, foi muito legal mesmo. Assim, na competição, mas assim, a gente, quanto mais conquistas se tem, aparentemente a conquista mais alta, assim, ela parece ser a mais importante, mas não necessariamente ela é, entendeu? Então, talvez a conquista mais importante que tem a memória foi ter ganho 2 títulos da NHRA com um produto fabricado por nós na ProMold. A gente ganhou em 2015 e agora ganhamos em 2017. E é um, tipo assim, para arrancada isso é como ser campeão da Fórmula 1, entendeu? Então, como ser um construtor campeão da Fórmula 1, nosso produto estava lá e fez a diferença para esse carro ser campeão. Então, acho que isso é a conquista mais importante, assim, que eu presenciei, assim, e eu acho que vou me lembrar. Mas é legal, assim, que a gente trata isso como um desafio diário, assim.
cada carro, cada produto que a gente lança, cada novidade, cada função é uma conquista assim quando dá certo, quando consegue. E isso acho que é assim as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, os recordes. Isso também assim são muitas conquistas assim para até nomear elas, sabe? O carro que eu mais gosto de andar, assim, o que mais me marcou, assim, eu gosto da diversidade, por exemplo, assim, eu sempre tive vários sonhos, assim, de ter carros diferentes, assim, já tive um V10, já tive uma BMW M5 V10, que é um ícone, assim, um carro inacreditável som, assim, é Fórmula 1, assim, até hoje eu não acredito como é que a engenharia da BMW fez pra rua um carro literalmente, assim, de Fórmula 1, sabe? Rotativo, é uma coisa assim, um sonho de criança muito maluco, assim, que nem eu sei como é que consegui achar esse carro no Brasil e ter esse carro, então adoro andar com ele na rua mesmo, assim, passear devagarinho, a lenta, esse tipo de coisa. O Calibra, sem dúvida, é o carro que mais me marcou. Se me perguntasse assim, se eu vendo meus carros, o Calibra, digamos assim, é o último que eu venderia. Porque ele realmente é um carro que eu tenho muito carinho, sabe? Desde 2013 eu tenho esse carro mais ou menos, então já são 14 anos, eu já tive provavelmente uns 10 diferentes motores nesse carro. Já tirei motores deles pro Chevette do Rafael Antonetti, o XTM, já tirei motor dele para botar no Astra do Adriano Salton, que hoje é do Juninho. Já tirei motor dele para botar no Dragster do Stangerlin, que é um Dragster que corria. E eu sempre eu faço motores, vamos assim, com um projeto muito bacana, mas eu não sou o cara aquele que vai fazer racha na rua, eu não sou o cara, eu ando de boa, tipo assim, eu curto passear com o carro, eu curto ligar o carro, eu curto mexer na injeção, sabe? Essa é o prazer pra mim, assim, de carros diferentes, sabe? Então, sem dúvida, todos eles têm o prazer, sabe? Não, foi até que ela começou um hobby, assim, completamente um hobby. Na verdade, era um projeto de final de curso da engenharia elétrica. Eu precisava fazer um projeto eletrônico, precisava apresentar alguma coisa e eu pensei, vou fazer um produto que controle, tipo, digamos, uma injeção suplementar no carro, com injeção original. E aí só avançou, eu fui fazendo e ele funcionou, digamos, melhor do que eu imaginava. Não tinha uma pretensão de comercializar e acabei aí botando no carro do amigo, outro pediu, botei no outro carro do amigo, aí virou uma injeção completa. Já percebemos que o pulo de controlar só suplementar e controlar completa não era tão grande. Então, tipo assim, foi meio que não tinha um objetivo, mas foi virando e foi vindo. O Brasil tinha uma situação muito particular assim no mundo, que não tinha nenhuma marca propriamente estabelecida internacional. Existiam algumas marcas nacionais que eram bem disseminadas nesse meio, mas elas eram, digamos, bem atrasadas tecnologicamente, sabe? Então, foi muito óbvio assim para mim o que tinha que fazer, pra gente o que tinha que fazer e como desenvolver, e acabou que criamos um produto que virou um produto, sem saber que ia ser um produto. E aí o apoio que a família me deu foi justamente, meu pai nunca foi ligado a carro, não dá bola para carro, não tá nem aí, minha mãe menos ainda, né? Irmão também, família, então eu sou realmente o único na família que tem qualquer relação com carros. Meus pais trabalham em outras coisas, mas meu pai sempre me apoiou muito em trabalhar, sabe? Assim, não importava o que eu quisesse. É óbvio que vocês imaginam que hoje ainda assim tem uma confusão sobre automobilismo ser racha ou ser coisas ilegais. Você imagina 20 anos atrás. 20 anos atrás preparar um carro era uma coisa errada, assim, era quase consumir uma droga. Mas meu pai nunca teve essa visão, ele sempre entendeu assim como que se era uma coisa que talvez tivesse futuro, que eu estava gostando, e sempre apoiou, assim, na forma como ele poderia apoiar, sabe? Então, acho que o apoio da família é muito importante. É difícil quando tu tem alguém que luta contra, vamos dizer, uma coisa que tu quer. E acima de tudo, eu digo assim, se tu quer muito uma coisa, corre que tu vai chegar, um dia tu vai chegar. Tem que ter esforço, tem que correr atrás. Mas o caminho, vamos dizer assim, não é fácil, mas a gente tendo apoio, tendo determinação, acho que consegue. Assim, ó, o sucesso, digamos, que a gente tem, ele é puramente assim de tentar atender bem o cliente e tudo o que isso representa. Porque, por exemplo, às vezes o atender bem o cliente é tu fazer um produto que ele precisa, entender o que ele precisa. Então, que nem a gente diz, o que o nosso cliente quer? O nosso cliente quer andar mais rápido, ele quer
ter uma segurança de não estragar o motor e ter menos trabalho possível, entendeu? E poder pagar por isso. Então tu ter uma tecnologia acessível que faça esse tipo de coisa. Acho que assim, a qualidade do produto é um dos parâmetros. Outro parâmetro muito importante é estar presente, é estar junto, é dar suporte, é ajudar o cliente. O problema que ele tem, não importa com o que é o teu problema também, é o nosso problema. Então a gente tenta assim, porque a gente sabe que o cliente satisfeito com o nosso atendimento, ele vai estar satisfeito com o produto, vai estar satisfeito com a marca, vai estar satisfeito com esse tipo de coisa. Então a gente entende que literalmente atender bem o cliente é o que faz ele ser fiel. Então, é praticamente baseado nesse princípio. E aí isso parte de toda a equipe, de toda a empresa, de todo o produto. Tudo tem que ser focado nesse bom atendimento, sabe? E no mercado internacional não tem diferença nenhuma do mercado brasileiro. O cliente quer a mesma coisa, ele só quer andar mais rápido, ele quer andar mais seguro, ele é exatamente o mesmo atendimento. Então, o princípio, a diferença é o nível tecnológico, o patamar tecnológico que o produto precisa ter para atender o mercado. Porque aí sim, aí a gente está entrando num outro nível onde é que é muito mais exigente o mercado, muito mais disponível outras alternativas, né? Então é muito mais concorrido. Isso nos propiciou uma oportunidade de poder se dedicar ou se necessário se dedicar a um avanço tecnológico muito grande. Então a gente precisou realmente investir muito em tecnologia, investir muito em desenvolvimento, investir muito em como atender o mercado. A gente tentou por muitos anos entrar no mercado americano e depois a gente percebeu que o produto não estava pronto ou que não tinha o formato para entrar, e a FT500 no caso foi um produto desenvolvido assim com a mentalidade de ser um produto internacional mesmo. Então esse produto internacional ele foi literalmente pensado para atender tudo que puder em todos os mercados do mundo e não deixa de atender perfeitamente o Brasil. E depois disso, claro, a próxima evolução foi a FT600 todas as centenas de atualizações que a gente fez para essa linha de produtos com as novas questões. Mas a questão tecnológica é fundamental assim, já nesse mercado internacional. Assim, no Brasil, quem usa Fueltech hoje no Brasil é tudo que em geral tem um motor assim e alterou. Então, tipo assim, no Brasil a gente vende para carro de arrancada, para carro de circuito, para carro de rally, para carro de rua, para carro antigo, para gerador, para barco, para jet ski, para avião experimental, pra qualquer coisa, cara, um cortador de grama, qualquer coisa tu pode botar, moto especialmente, então qualquer coisa dá para botar. E já o mercado, por exemplo, internacional é muito específico e muito direcionado para certos nichos. Então no mercado internacional a gente está muito bem estabelecido na parte de arrancada, mas para entrar em outros meios é praticamente um outro esforço, porque o mercado internacional entende, especialmente o americano, eles quase que eles entendem que um produto é bom para uma coisa, mas não é para outra, assim, e é difícil tu conseguir estar presente em tudo. E até porque como o automobilismo nos Estados Unidos é muito maior do que aqui, um nicho só enfim, na realidade já muito maior que o automobilismo total, assim, de um outro país, de qualquer outro país praticamente do mundo, sabe? Cara, assim, eu acho que nos últimos 3 anos eu acho que foi criada a arrancada profissional no Brasil, especialmente com o Velopark, e foi entendido que a arrancada ela não precisa ser um evento para todo mundo. Todos os tipos de categoria, todos os níveis de orçamento. E eu entendo que hoje a arrancada ela é como se tem arrancada no Velopark, mas semana passada teve arrancada em Tarumã, que foi um fenômeno. Então eu acho que a gente tinha um entendimento às vezes errado, as pessoas tinham um entendimento errado que se a pista não for perfeita não presta ou não serve. Eu acho que o no prep, que é as provas assim sem preparação, que é como era a origem do Brasil, na verdade são interessantes também. Então eu acho que a diversidade, assim, ter provas assim, nível profissional, uma pista super tratada, um carro super profissional, mas também tem uma prova outro dia, outro lugar, que seja um carro de rua, ter provas que sejam com carros com uma preparação diferente, com um formato diferente, que o carro tem que realmente andar e voltar quase. Daqui a pouco quase um drag week, por exemplo, assim, que fosse literalmente carros de rua, assim, onde é que o carro tem que chegar na pista andando, tem que ir daqui andando até Tarumã e aí vai concorrer lá, por exemplo. Tem que estar legalizado para andar nessa pista, isso é quase que fosse a regra. Sei lá, ideias assim, acho que tem eventos criativos que dá para fazer. Esse tipo de coisa eu acho que
que vai engrandecer, porque no fim o cara não tem que gastar uma fortuna para vir correr no velopark se ele gosta de arrancada. Ele pode correr em outro tipo de competição, outro lugar, outra competição, o nível que ele quer. Literalmente tu tem que achar o tamanho do teu peixe e ser feliz com isso aí, sabe? O cara às vezes o cara não precisa ter um promote para ser feliz. O cara pode ter um Vectra GSI, um Calibra, qualquer carro simples, pode ter um Gol que foi lá e mexeu no carburador, que seja, e vai correr de arrancada, que lá pode dar uma satisfação para a pessoa. E eu acho que ter eventos para contemplar todos esses tipos de prazer ou de lazer, eu acho que é uma coisa que cada vez mais tem que fomentar. Então, o futuro do automobilismo no Brasil, acho que é muito positivo. Se a gente analisar assim, vai ter mais gente competindo de automobilismo nos próximos anos? Vai. Ou vai ter menos? Vai ter mais. Eu não tenho dúvida disso, porque cada vez mais as pessoas estão enxergando isso, a mídia está possibilitando, cada vez mais essa paixão ela está sendo possibilitada de fazer em diferentes modos. Então, tipo assim, acho que o automobilismo vai continuar crescendo, ele vai mudar, obviamente, tipo, assim, talvez ele vai ser mais baseado em algum tipo de carro, talvez ele vai, arrancada no caso, ele pode ser mais focado em certas categorias, mas de maneira geral vai crescer, e prova disso é empresas investindo, promovendo, empresas investindo, construindo pistas. A gente nunca teve tantas pistas novas no Brasil como teve nesses 2 últimos anos. A gente nunca teve tantas novas empresas de fora começando a investir nesse mercado, ou publicidade. Então, o automobilismo, ele sem dúvida, e ele também tem uma coisa que o automobilismo ele é um público muito interessante para muitos tipos de negócio, sabe? Então ele é um público bem seleto e bem segmentado sem dúvida, acho que vai ter mais interesse e as pessoas em volta disso, e as pessoas vão ter mais maneiras de contribuir para isso e correr, no caso. Eu acho que os planos continuam os mesmos que a gente estabeleceu, e em 2015 a gente, por exemplo, ao fazer, por exemplo, a missão, visão e valores da empresa, a gente estabeleceu que em 2020 a gente gostaria de ser uma empresa de destaque mundial e referência em alguns segmentos de automobilismo. E eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está praticamente, já passou da metade, né? A gente está entrando em 2018 agora, e digamos que a gente está nesse caminho. Então o plano é exatamente isso, é continuar uma expansão, mostrar para o mundo inteiro uma inovação, fazer inovação e trazer novos produtos, trazer maneiras diferentes, entender melhor o que a gente pode fazer para o automobilismo ficar mais popular, para ficar mais efetivo, mais rápido, os recordes baixarem, como é que fazer os carros ficarem mais rápidos. Essa é o que a gente vai continuar fazendo, é trabalhar muito duro, é acordar cedo, é dormir tarde, é ter gente muito competente, juntar, associar, continuar fazendo isso. Assim, acho que para chegar onde é que a gente quer, que é literalmente mostrar para o mundo e chegar numa posição entre as empresas de maior destaque no mundo desse segmento, mostrar que o Brasil tem, digamos assim, condições de exportar tecnologia. É um desafio muito grande e inclusive é uma das coisas que mais nos motiva, assim, é mostrar realmente que a gente tem capacidade de provar que a gente consegue fazer a diferença. Então, agradeço aí o pessoal que está assistindo também, acho que é legal às vezes ter a oportunidade de falar algumas coisas diferentes, um pouco fora do tradicional, do técnico no caso, e assistam o canal aí, acho que a gente vai, compartilhem, a ideia é a gente contribuir também e dar a sua visão, trazer mais gente para entender um pouco mais isso aí e falar um pouco aí. Obrigado, pessoal.